Brunitas e Brunitos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ateliê Bruna Machado. E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a confecção dessa linda capa de agenda para você fazer muito e vender agora para o Dia dos Professores. Olha só que coisa mais fofa, com matriz aqui, ó, com moldura, tem quilt na capa aqui, ó, feito na bordadeira. Aqui a parte interna tem bolsinho também. Então essa aqui é uma peça que as profs irão amar. E esta é uma aula de encerramento da semana de lives em que eu preparei muitos conteúdos maravilhosos para vocês. E a abertura oficial do meu curso de P-Design. Isso mesmo, as vagas para o curso de P-Design estão abertas com valor promocional. Então eu te convido a ser minha aluna, aprender a fazer edição e montagens de matriz sem depender de mais ninguém e sem precisar ficar presa às matrizes que você compra e aí você não consegue editar, você tem dificuldade em pôr nome, você quer trocar as cores e não consegue. Então vem ser minha aluna e acabe de uma vez por todas com toda essa dificuldade. Eu tô aqui para te auxiliar. Dentro do curso você tem suporte comigo para tirar todas as suas dúvidas e durante um ano, com certeza, você vai aprender muito e decolar aí no programa P-Design. Eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo o link para você já garantir a sua vaga e entrar para o curso de P-Design, tá bom? Brunitas, e todas as edições de matrizes que eu utilizei aqui nessa peça estão na aula anterior aqui no canal. Eu vou deixar linkado para você aqui no card, tá? Então, se você quer aprender a fazer essas edições que estão aqui, vai lá, assiste o vídeo e volta. E lembrando vocês, né? Esta aula que está aí é só uma pontinha de tudo que você pode aprender comigo lá dentro do curso. Então, bora lá! Sem mais delongas, vamos para a aula. Olá, Brunitas e Brunitos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Ateliê Bruna Machado. E essa aula de hoje é o passo a passo de uma agenda para você presentear aí na data do Dia dos Professores. E essa aqui é uma aula para a gente encerrar com chave de ouro essa semana toda de conteúdo, onde eu ensinei vocês a como vender, como atrair clientes para suas redes sociais, como precificar as suas peças, fazer edição da sua matriz e agora nós vamos confeccionar juntas esta peça aqui para você fazer, oferecer para seus clientes e vender muito para o Dia dos Professores, que é uma data comemorativa muito forte para o artesanato. Então, eu vou ensinar para vocês aqui todo o passo a passo, com detalhes, inclusive para você poder adaptar essa peça para outros tamanhos e você também usar aí para, por exemplo, uma capa de livro de receita, uma capa de agenda escolar para as crianças para a época do volta às aulas, tá? Ou uma capa de caderneta de vacina. Então essa aqui é uma peça muito bacana que você vai usar demais, tá? Aí no seu ateliê com certeza vai vender muito. O que eu preparei aqui de materiais? Então eu preciso de manta R2, tá? De gramatura 100. Os aviamentos da sua preferência. Então esses aviamentos aqui, lá na minha tabela de precificação, estão como aviamentos em sintético. Se você assistiu a aula de precificação, você vai entender aí na hora de poder precificar a tua peça, tá? Vamos utilizar também o viés industrial. Esse aqui é o viés de 35 milímetros e eu gosto muito do viés da marca Destaque. Eu preparei aqui 2 pedacinhos de tela vôlei para poder fazer os bolsinhos, mas você pode também usar tecido, pode usar um plástico translúcido, tá? Não precisa necessariamente ser a tela vôlei. A intenção aqui é para que ele seja um bolsinho. E separei também 3 opções de tecido para poder montar o meu composê. Então este aqui é o meu tecido principal, escolhi um tecido bem alegre que tem tudo a ver, né, com o tema Dia dos Professores. O meu segundo tecido aqui
é um tecido um pouco mais discreto para que a gente tenha um equilíbrio. E esse terceiro tecido, ele é mais chamativo, eu vou usar ele para forro, mas ó, observem que ele complementa, tá? Tem o mesmo tom desse rosa tem aqui no meu tecido principal, então por isso que eu trouxe ele. Isso aqui é uma dica muito bacana para quando você for montar composê de tecido. Então, escolhe o teu tecido principal e os outros tecidos você vai escolher tecidos que tenham na mesma estampa, tá? O mesmo tom. Então, eu tenho, ó, esse rosa mais clarinho, eu tenho ele aqui, e esse outro rosa mais forte, eu também tenho ele aqui. Eu vou precisar também de elástico para poder fazer o fechamento da minha peça. E sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo. Brunitas, eu trouxe aqui 2 modelos, tá? 2 tamanhos de agenda para poder mostrar para você, justamente para que você aprenda a fazer esta peça e não simplesmente tenha um molde pronto, padrão, e de repente você precisa fazer um tamanho diferente e não consegue, tá? Então, aqui, ó, esta minha agenda, ela é menor, se vocês observarem, tanto em altura como largura, e aqui, ó, também, tá? Ela é mais estreitinha. Para que a gente determine qual a medida da minha peça, qual o tamanho que eu preciso cortar minha manta R2, eu vou medir da seguinte forma, ó. Pega aí a tua fita métrica, você vai colocar ela bem aqui na pontinha, opa, e você dá a volta aqui, tá? Deu a volta, então aqui eu tenho a medida de 27 centímetros. 27 centímetros você vai acrescentar mais 3, tá bom? 3 centímetros a mais. Então você já sabe que a largura da sua peça é 30 centímetros. Aqui na altura você vai fazer a mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho 20 centímetros de altura, mais 3, então vai ser 23 centímetros. Esta é a medida que eu vou precisar cortar a minha manta R2. Se você for fazer, então, com essa outra agenda, que é uma agenda maior, se você for fazer com uma bíblia, se a cliente te fez uma encomenda, você vai pedir para ela, e aí você pode fazer um vídeo, inclusive, mostrando para ela como tirar essas medidas, caso você não tenha a peça em mãos. Então, ó, neste caso aqui, você vai colocar a fita desse jeitinho e abraça, tá? No caso, ó, pelo lado maior, onde eu tenho as argolas aqui, porque isso dá volume na minha agenda, tá? Então, aqui seria 35 centímetros mais 3 de acréscimo, tá? E na altura, a mesma coisa. Então, seria os 21 mais 3 de acréscimo. E uma dica bônus para você. Se a sua cliente te fez uma encomenda, ela quer uma capa para o livro de receitas dela, só que ela não tem uma fita métrica em casa, como que a cliente vai saber, vai tirar essa medida? Você vai falar para ela assim, ó, pega aí um cadarço, um barbante, tá? Qualquer tipo de fio, e aí ela vai fazer esse mesmo esquema, tá? Então pega aqui, ó, o cadarço, vai prender aqui e dá a volta lá. Ó, viu o tamanho do cadarço aqui certinho? Aí ela vai pegar uma régua e vai medir com a régua, tá? Então, mesma coisa aqui, ó. São 27 centímetros que ela vai te passar, então você sabe que você vai considerar 3 centímetros a mais. Então, caso a sua cliente não tenha uma fita métrica em casa, que a maioria das nossas clientes não tem, essa é uma forma para que ela passe as medidas para você de forma correta, e aí você pode fazer a sua peça sem se preocupar que vai dar certo, tá bom? Então, vou fazer aqui o corte da minha manta, tá? O corte dos meus tecidos, e aí a gente já começa a montagem da nossa peça. Aqui eu já cortei todos os meus tecidos, é muito importante passar todos eles, tá? Deixar bem esticadinho antes da gente costurar. Como eu falei, este tecido aqui é o tecido de forro, então é o tecido que vai aqui, ó, na parte de dentro da minha agenda, tá?
Importante eu falar para vocês, cortem todos esses tecidos maior do que a sua peça. Então, eu tenho aqui, ó, a medida da minha peça é 23 de altura e 30 de largura. Mas eu cortei aqui a largura com 32, a altura com 25, para eu ter aqui espaço para poder costurar, fazer matelacê e depois refilar. Então, os tecidos você sempre vai cortar um pouquinho maior, tá bom? O tecido aqui para a capa da agenda, eu cortei uma faixa de 15 centímetros, 15 de altura e 32, e uma faixa de 10 centímetros de altura por 32. Para os tecidos do bolso, eu desconto 5 centímetros do valor total da minha agenda, tá? Então, como isso, Bruna? A minha agenda tem 30 centímetros de largura. Para cortar aqui o tecido para os bolsos, então, eu corto um tecido com 25 centímetros de largura. 25 por quê? Porque esse tecido eu dobro ele ao meio. Então, isso aqui já dá um pouquinho mais de estrutura para minha peça e fica um avesso bonito, né? Se a cliente pega aqui a aba da minha agenda e abre para poder ver ali o acabamento, então tem o meu tecido estampado dos dois lados. Então, eu sempre coloco o tecido aqui das abas dobradinho. Este outro aqui, a mesma coisa, tá? 25 centímetros, eu dobro ele. E passo. Aqui, praticamente, você já consegue visualizar a parte interna da nossa capa de agenda, ó. O forro, um bolso pra cá, um bolso pra cá. E aqui o meu bolsinho de tela vôlei. Esse bolsinho você pode, ele é opcional, você pode colocar dos dois lados ou de um lado só, tá bom? Essa aqui é a parte interna. Agora eu vou para a máquina de costura. Lá na máquina eu vou... Agora, na máquina de costura, eu vou unir esses dois tecidos aqui, tá? Então, vou colocar ele aqui, vou passar uma costura para unir esses dois e eu já volto aqui para a base pra gente colocar esse tecido na manta. Agora, eu vou estruturar, então, o meu tecido com a manta R2. Para fazer isso, eu sempre passo aqui, ó, com o ferro, e você coloca o ferro e espera alguns segundos para que o seu tecido consiga aderir bem à manta, e aí você vai movimentando, tá? O que que acontece? Essa manta, ela tem uma cola que é termoativada. Então, você precisa dar o tempo do calor do ferro aquecer a manta, derreter essa cola e a cola grudar no tecido. Se você passar o ferro aqui rapidinho, o que que vai acontecer? A hora que você for fazer a costura do matelacê, esse tecido já começa a soltar da manta. Terminei de passar, eu espero isso aqui esfriar para eu remover. Essa parte de baixo vai estar colada aqui no meu forro, né? Na minha mesa. Então, eu espero isso aqui esfriar para eu remover. Enquanto isso, eu vou fazer aqui os riscos da marcação da medida da minha agenda. Então, aqui, ó, fiz a marcação 23 centímetros. Então, faço um risco aqui em volta e já venho aqui, ó, marco também onde é 23 centímetros. Viro a minha régua. Vou marcar agora os 30 centímetros. Posiciono ela aqui e na segunda marcação que eu fiz, para que fique retinho. Aqui do outro lado, vou marcar novamente os 23 centímetros de altura, seguindo essa risca. E já faço a marcação aqui em cima também.
tá? E assim eu fechei o meu retângulo. Vou levar isso aqui na máquina de costura, faço uma costura de segurança e aí o matelassê você pode fazer tanto na máquina de costura como também na bordadeira, como eu mostrei para vocês na aula anterior, tá? Como fazer o matelassê. Então, fica a seu critério, se você quiser fazer na bordadeira ou se você quiser fazer na máquina de costura. Para fazer o matelassê na bordadeira, eu já estruturei o meu bastidor, esse aqui é o bastidor 13 por 18, e coloquei uma camada de entretela, tá? Eu preciso então ter essa medida aqui, como eu estou usando o bastidor menor, que é o 13 por 18, eu vou fazer o quilt só nesta parte aqui de cima. Nesta parte de baixo eu não vou fazer. Dá para fazer também com o 13 por 18, é só você ir reposicionando o seu bastidor. Mas eu optei por fazer apenas nessa parte de cima. E vou fazer usando a técnica de flutuação. Brunitas, aqui eu já fiz o matelassê, tá? Em toda a capa da minha agenda, nesta parte superior. Como eu falei, se você quiser fazer, se você tá usando o bastidor 13 por 18 e quer fazer aqui na parte de baixo também, é só você ir reposicionando o bastidor. Aqui eu precisei reposicionar ele 2 vezes para fazer esta parte e esta parte. E aí o que eu faço? Eu bordo a primeira etapa na parte de trás, nas costas da capa da minha agenda. E agora a segunda etapa do quilt eu já bordo aqui na parte da frente. Por quê? Essa parte da frente já está presa aqui e já está preparada agora para eu fazer o bordado da minha coruja, tá bom? Então agora a gente segue aqui com o bordado da matriz que nós editamos lá no P-Design. Olha só, um truque aqui de bordado para vocês, hein? Um bônus. Eu vou fazer o meu aplique usando um tecido branco, tá? Um fustão branco. Então, se vocês observarem, quando eu coloco o meu tecido branco em cima desse meu tecido estampado, eu fico vendo o fundo do tecido estampado e não fica legal. Que também não ficaria legal eu bordar a coruja direto aqui neste tecido, por ser muito estampado, iria brigar, tá? O meu bordado e a estampa do tecido. Então, o que eu faço? Peguei aqui um pedaço de entretela, um retalho de entretela, eu vou colocar ele aqui e vou colocar o meu tecido em cima. E olha só, a entretela apaga esse fundo colorido. E aí sim, eu vou dar sequência aqui no meu bordado. E aí dessa forma, o meu tecido de aplique vai ficar bem bonito, não vai ficar o fundo aqui colorido aparecendo. Brunitas, enquanto o nosso bordado vai acontecendo ali na bordadeira, eu já vou preparar aqui as abas da nossa capa de agenda, tá? Então, aqui, ó, bem simples. Como vocês já viram, né? Eu peguei os tecidos que é referente às abas, dobrei ele ao meio e eu preciso fazer aqui é dar acabamento para
esse tecido. Esse acabamento eu vou fazer usando viés. Então, com o meu viés industrial, eu dobro ele ao meio e eu vou fazer aqui como se fosse um sanduichinho, tá? Ó, com ele dobrado ao meio, eu vou colocar o meu tecido com a parte da dobra dele e encaixo aqui, ó, tá? Vou abraçar e aí eu passo uma costura bem na beiradinha. Isso eu vou fazer nas duas abas e também no bolsinho referente à tela vôlei, tá? Referente ao bolsinho. Aqui eu preparei uma aba, preparei o bolsinho de tela vôlei e agora este bolsinho eu vou posicionar aqui na outra aba. Eu vou colocar ele assim, ó. Então você põe ele alinhadinho e você vai fazer o mesmo acabamento de viés aqui nesta lateral. Se você preferir, passa uma costurinha aqui de segurança. Assim você já prende o bolsinho no lugar e aí você vem agora com o viés e faz o acabamento. Brunitas, bordado da nossa coruja finalizado, olha só que coisa mais linda que ficou. Maravilhoso, né? E agora eu vou colocar aqui uma rendinha, tá? Um aviamento, como eu falei, o aviamento que vocês preferirem. Eu vou colocar ele bem em cima aqui da junção das duas costuras. Se porventura aqui, ó, o meu quilt, ele passou um pouquinho, pegou um pedacinho na parte rosa, então ele já dá um acabamento e vai esconder, né, esse detalhezinho, por exemplo. Prendi aqui a minha renda, tá? Vou dobrar a peça ao meio e assim como para eu fazer a marcação, para eu posicionar o meu bordado, eu preciso dobrar a peça ao meio, encontrar o meio aqui da frente. Para posicionar a minha etiqueta aqui atrás é a mesma coisa, tá? Dobra a sua peça ao meio e aí você vai tirar a medida aqui da largura e no meinho você vai posicionar a sua etiqueta. Se você vai fazer a sua etiqueta costurada, é melhor você já fazer nesta etapa antes da gente entrar com o forro. Arremate programado. Para fazer essa costura do arremate programado, você consegue fazer nas máquinas eletrônicas, tá? Então a Jack A4 ou máquinas mais avançadas. Lá no meu Instagram tem nos destaques o passo a passo, tá? Para você colocar etiqueta assim, ó, rapidez. Se vocês quiserem eu trago e coloco um vídeo aqui no YouTube também, mas tem lá no meu destaque se vocês quiserem aprender. E agora, gente, eu vou colocar aqui, vou posicionar o forro da minha peça, tá? Então eu posiciono o forro,
Aqui no avesso, essa entretela que ficou no avesso do quilt, eu deixo. Essa entretela ajuda também a estruturar a minha peça, deixar ela mais durinha, mais firminha, tá bom? O que você pode fazer para fazer uma costura assim, ó, bem certinha, é colocar uns alfinetinhos prendendo os cantinhos do tecido, para se certificar de que a hora que você passar a costura de segurança aqui à volta, esse tecido não vai trabalhar. Pronto, ó, coloquei 4 alfinetes e eu vou passar uma costura de segurança agora na intenção de prender o meu forro. E agora eu já vou preparar aqui para prender as abas. Eu prendo as abas antes de refilar, tá? Então, para prender aqui as abas, eu vou considerar assim, ó, vou contar 13 centímetros, e aí essa medida não é uma medida padrão, tá? O que você vai fazer é isso aqui, ó, você vai pegar o teu tecido, a tua aba aqui prontinha, coloca uma para um lado, coloca outra aqui para o outro lado, e aí você precisa deixar aqui uma distância de pelo menos 5 centímetros. Lógico que, se de repente essa peça que você vai pôr aqui é uma bíblia, que já é uma peça mais grossa, aí essa distância aqui precisa ser maior, tá? Daí você coloca 7 centímetros. Senão, óbvio que vai dar ruim aqui. Então, considera aí, ó, um tamanho que vai ficar legal. A minha agenda é pequenininha, ó, até peguei ela aqui novamente para poder mostrar para vocês, ó. A minha agenda é pequenininha. Então, se eu deixar aqui 5 centímetros, ó, sobra espaço aqui para os dois lados bem tranquilo, tá? Então, eu deixei aqui, fiz a marcação com 12 centímetros para cada lado. Fiz o risquinho aqui, ó, na parte de baixo, fiz o risquinho na parte de cima, e agora eu posiciono essas abas usando esses risquinhos para me orientar, tá? Desta forma, as minhas abas ficam retinhas, não corre o risco de ficar meio torta assim, tá? Conferi o meu bolso, que tem a abinha para os documentos, é o bolso que eu vou deixar na parte da frente, tá? Da minha agenda. E aí você também cuida aí a posição, né, para não colocar ele de cabeça para baixo. Então agora eu vou prender estas abas usando a marcação que eu fiz. Faço uma costurinha aqui para travar ela no lugar. Aqui também. E aqui. E agora, com esses bolsos presos, travados no lugar, aqui, ó, este bolsinho aqui, você também pode travar ele, tá? Agora, nós vamos mais uma vez passar uma costura aqui em toda a volta, que agora é para poder travar os meus bolsos, as minhas abas. Nesta costura aqui, se você quiser arredondar os cantos da sua capa de agenda, você já aproveita para vir arredondando eles, tá? Eu vou arredondar a minha usando o ângulo de 2,5 cm, que é um ângulo menorzinho. Então, eu venho posicionando a minha régua, já faço a marcação e prendo os bolsos já fazendo esse ângulo, tá? Agora eu levo isso aqui para a tábua de corte para poder refilar, tá? Deixar todas as laterais aqui bem retinhas, aparar isso aqui. E aí a gente já vem para poder fechar a nossa agenda colocando viés e também colocando o elástico, tá bom? Pronto, aqui eu já refilei lá na minha base de corte. E agora eu tiro aqui os cantinhos, tá? Que é para arredondar, esses eu tiro com a tesoura. Agora, com o elástico... Isso aqui é opcional, mas eu acho que é bem bacana. Eu vou pegar um pedacinho dele, um pedacinho que caiba uma caneta, tá? E eu vou prender ele aqui na parte de trás, na parte que pertence às costas
da capa de agenda. E vou posicionar ele assim, ó, mais ou menos aqui no meio, tá? Na altura. Faz aqui uma costurinha, um retrocesso. Se você tiver na dúvida, acho que o meu ficou até grande, eu vou reposicionar. Coloca um lápis, uma caneta aí para você ver se ele vai prender, tá? Ele precisa, né, ficar bem presinho. E eu também vou colocar o elástico, que é o que vai fechar aqui na parte da frente. Esse elástico a gente vai cuidar para que ele não fique nem muito grande, nem muito pequeno, tá? Como que você vai fazer isso? Fecha aqui a sua agenda, traz ele aqui pra frente. E aí eu vou passar uma costura, opa. Vou passar uma costura nele aqui, ó, na parte de baixo primeiro. Passei a costura aqui na parte de baixo, trago ele aqui, ó, retinho. E vou passar uma costura também aqui na parte de cima. Para passar essa costura, eu dou uma leve folguinha, que é só, vamos considerar o espaço aqui da capa, tá? Porque a hora que a gente colocar o recheio da nossa agenda, é que de fato esse elástico vai ficar esticadinho, tá? Mas ele não pode ficar também tão esticado, tão agarrado, para que ele não crie, não amasse, não crie defeito no nosso viés. Pronto, ó, tiro o excesso. E agora, gente, chegou o momento de finalizar, onde nós vamos passar o viés da nossa agenda, tá? Viés, já tem vídeo aqui no canal explicando assim, ó, bem certinho os detalhes, como fazer para você acertar, tá? E nunca mais ter problema com viés. Recomendo muito que vocês assistam, caso você ainda não saiba colocar viés, ainda tem dificuldade. Mas viés é treino, tá? É prática. Então vai lá, assiste a aula e começa a treinar, que você vai ver que rapidinho, quando você menos imaginar, o seu viés vai estar bem lindão. Faço a costura dele aqui primeiro pelo avesso da peça. Com ele abertinho, ó. Esse tecido aqui não me ajudou muito, esse tecido verde. Por mais que ele tenha as listras, e eu percebi que o tecido estava torto, né? Eu já tinha visto de início que o tecido estava torto. Porém, por ele ser listrado, eu pensei, não, eu vou usar as listras para me orientar e aí eu vou conseguir endireitar ele. Só que ele tá tão torto, mas tão torto, que mesmo usando as listras ele não ficou 100%. Ó, já prendi o viés aqui por toda a parte interna. Nós viramos, tira algum excesso de linha que tem aí, que tá sobrando. E já vamos rebater este viés. Olha só, vou aproveitar enquanto estou rebatendo o viés para dar algumas dicas para vocês. Então, o que eu fiz aqui nesta capa? Essas dicas são dicas de composição da sua peça, para que você tenha harmonia na sua peça. Então, como eu falei, essa capa de agenda, eu quis usar um tecido bem colorido, bem estampado, para colocar aqui. Então, por ser um tecido estampado, eu não poderia bordar a minha corujinha direto nele, porque ia acabar brigando, tá? O bordado e a estampa do tecido, não fica legal. Fica muita informação, fica uma peça poluída, bagunçada, tá? Então, quando eu estou trabalhando com um tecido que é assim, ó, bem estampado, o que eu faço? Eu preciso fazer um fundo para o meu bordado, tá? Eu preciso preparar aqui o espaço para colocar o meu bordado. Nada impede de você usar um tecido bem estampado, bem bonito, tá?
simplesmente o que você precisa fazer é isso, uma moldura, porque assim você consegue dar destaque para o bordado da sua peça, tá? De uma forma bem simples, usando essa técnica que eu mostrei para vocês de usar a entretela como fundo, para que não fique a sombra do seu tecido aparecendo, que também fica feio. Então você coloca uma entretela ali no fundo e aí faz o bordado, tá? Neste caso aqui, como o meu tecido estampado está na parte de cima e aqui na parte de baixo eu usei um tecido liso, então eu poderia ter feito o bordado com o nome da professora ou com a frase, eu poderia ter feito direto aqui, tá? Porque é justamente isso, é um tecido que ele é mais neutro, então o meu bordado aqui iria se destacar, ficaria bonito, tá bom? Então, eu optei por deixar sem o bordado nessa parte de baixo, porque aqui a sugestão é o seguinte: você pode deixar esta capa pronta e a hora que a sua cliente te fizer a encomenda, você vai falar assim, você quer colocar o nome da professora ou você prefere colocar a frase? Eu quero o nome da prof. Ok. Aí você borda uma tag e cola a tag aqui nesta parte de baixo, né? Cola a tag, prende com rebite para dar um charminho e pronto, né? Essa aqui é uma peça que você pode ter a pronta entrega. Se você for fazer ela pronta entrega, você pode usar um tamanho padrão de agenda, de caderno, que são aqueles cadernos brochura, aqueles pequenininhos. Aí você pode fazer padrão naquele tamanho, tá? Que é o tamanho que é mais utilizado mesmo. Mas eu quis trazer para vocês aqui como tirar as medidas justamente para isso. Se você quiser fazer para uma capa de agenda, para Bíblia, para um livro de receitas, né? Então, você consegue fazer várias peças, atender várias clientes, várias demandas através deste passo a passo. E aqui temos a nossa capa de agenda finalizada. A minha agenda está aqui. E eu vou colocar ela assim, ó. Posso colocar ela só nesta parte, ó. Ficou ali encaixada bem certinho. Aqui eu venho, fecho e puxo o elástico, peraí. E aqui está a minha peça finalizada. Se você quiser, pode também, ó, colocar o outro lado da capa também, tá? Aí você faz assim, peraí. Afasta um pouquinho mais aqui, encaixa, ó, os dois lados e aí você empurra. E eu até vou colocar assim, para que vocês vejam, ó, mesmo arredondando os cantos, ele encaixou certinho. Então, você precisa deixar essa distância aí dos 3 centímetros a mais do que a medida da sua peça, para que você consiga fechar a agenda aqui, ó, bem maravilhosa. Olha que coisa mais linda que ficou, então, a nossa peça finalizada. Aqui eu coloquei uma tag com o nome, pode ser o nome da prof, então fica para vocês como sugestão, tá bom? Olha aqui a parte de trás. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve e venha ser minha aluna no curso de P-Design, aprender a editar as suas matrizes e ter dependência na hora de personalizar o seu trabalho. Não esquece que o link para você garantir a sua vaga está aqui na descrição. Beijos e até o próximo vídeo!